Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo apenas deste sabadão, sábado que marca a última rodada da Taça Guanabara. Hoje Flamengo e Madureira entram em campo às 4 horas da tarde e amanhã, para fechar aí essa 11ª rodada, Vasco da Gama e Portuguesa às 6h10 da noite. No nosso caldeirão de São Januário, o Vasco estará em campo pela última vez nessa Taça Guanabara, buscando, a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Então é um sábado importante para o Vasco em si. Hoje estará acontecendo o último dia de treino antes dessa partida importante para o Cruz Maltino, e também um dia que será marcado pela preparação não apenas para o jogo de amanhã, como também para a partida de quinta-feira que vem, pois está marcado Vasco da Gama e Água Santa se enfrentam na próxima quinta-feira em São Januário. A gente vai falar também sobre isso, trazer, é claro, todos os detalhes a vocês aqui neste Acorda Vascão. Falar também sobre a possibilidade de uma saída aí nesse meio do ano de um atleta hoje muito importante para o Vasco e muitas outras informações. Dito isso, um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades para você que está aí do outro lado. E é claro, principalmente, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito do nosso canal, de verdade, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela, já faça parte aí da nossa família. Caso você ainda não nos conheça, muito prazer mesmo, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, que é exatamente esse vídeo aqui, às 7 horas da manhã. Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito com você. Se você ainda não é inscrito, vem agora aqui embaixo, é rápido, é fácil. Já se inscreva no nosso canal. E além disso também, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente, este Acorda Vascão, falando sobre a preparação para essa partida que estará acontecendo amanhã contra a Portuguesa do Rio, aqui em São Januário. O Vasco ontem, foi a campo para mais um dia de treino. Lembrando que o Vasco enfrentou a equipe do Marcelo Dias na terça-feira, retornou ao Rio de Janeiro na madrugada, chegou quarta pela parte da manhã, por volta das 5 horas da manhã, o elenco desembarcou aqui na cidade carioca. É claro, descansou na quarta-feira, todo o grupo folgou, e quinta-feira, anteontem, o grupo retornou às atividades no CT Moacir Barbosa. Até o momento, hoje, sábado pela parte da manhã, apenas 2 atividades aconteceram, na quinta e na sexta-feira. Agora, nesta tarde de sábado, acontecerá mais uma sessão de treinos, a última do Vasco antes de enfrentar a equipe da Portuguesa amanhã em São Januário. Inclusive, ingressos esgotados, para esse jogo que acontecerá às 6h10 da noite no nosso caldeirão. Sobre o treino de ontem, o que a gente pôde observar? Retorno de alguns atletas, o atacante Ryan volta aí à história de posição do técnico argentino Ramon Angel Dias. Ryan estava sofrendo com uma conjuntivite que o afastou das partidas contra a Volta Redonda e também contra a equipe do Marcelo Dias nesta última terça-feira. Além do Ryan, mais um nome também volta à estar à disposição do técnico argentino Ramon Dias, que é o grande nome desse elenco, que é Dimitri Payet. Payet acabou ficando de fora da última terça-feira desse jogo decisivo pela Copa do Brasil por conta de alguns sintomas gripais. Aí há alguma dúvida, inclusive, ainda sobre a possibilidade de sintomas gripais terem sido ou Covid ou dengue. A assessoria do Vasco ainda não nos divulgou essa informação, mas o que foi divulgado é exatamente isso. Sintomas gripais que deram aí enjoo, diarreia, vômito a Payet e o tiraram completamente de campo no jogo desta última terça-feira contra o Marcílio, mas já voltou ontem. O Vasco colocou uma imagem do Payet treinando aí na academia, confirmando que já está novamente à disposição do técnico Ramon Dias. Então, Ramon tem praticamente todo o grupo à sua disposição, com algumas ausências. Caso do Eric Marcos, que ainda não está à disposição, e caso também do Zé Gabriel. O Zé Gabriel levou o 3º cartão amarelo contra a equipe do Volta Redonda lá no sábado passado e automaticamente não estará à disposição para a partida de amanhã contra a equipe da Portuguesa em São Januário. Então, a gente verá com toda certeza algumas mudanças nesse atual grupo do Vasco, os 11 iniciais, Expectativa que, por exemplo, o Esforça possa fazer a sua estreia amanhã contra a equipe da Portuguesa como titular. O Esforça já entrou em campo em alguns momentos durante esta temporada, junto ao comando de Ramon, como por exemplo, contra o Volta Redonda em campo no último sábado, Esforça esteve presente. Nesta última terça contra o Marcelo Dias, Esforça também tem a possibilidade de entrar em campo. A expectativa é que nesse próximo domingo, amanhã, ele já possa conseguir entrar como titular e ganhar ainda mais rodagem junto a esse grupo. A expectativa também que Payet volte a campo, Payet, que é uma peça importante agora por ter ficado de fora na terça, vai precisar pegar esse ritmo de jogo de novo, então deve entrar em campo na terça-feira e amanhã, e também, é claro, o retorno
para a dupla ofensiva. O Vasco entrou em campo contra o Marcelo Dias com Rossi e Adson aberto nas pontas. Nesse momento, o Vasco deve voltar a ter David e Verratti no setor de ataque, até porque contará com o retorno de Payet. Então é um jogo importante, é um jogo que dá vaga à semifinal. Você, vascaíno que está do outro lado, não pense que é qualquer partida, pois não é. É um jogo fundamental para o Vasco, até porque é um jogo de preparação, na minha opinião, para a partida de terça-feira. Aliás, quinta-feira, né? O Vasco na quinta enfrentará a equipe do Água Santa. Ontem a CBF já divulgou. Vasco e Água Santa estará acontecendo às 8 horas da noite de quinta-feira, dia 7 de março. O jogo será em São Januário, jogo único. Quem vencer estará classificado, empate vai para pênalti. Foi nessa fase exatamente que o Vasco foi eliminado no ano passado para o ABC no mesmo São Januário. Então a gente espera que esse fantasma, né, de cair de forma precoce na Copa do Brasil venha ser chutado pelo Vasco da Gama nessa temporada de 2024. É um jogo muito decisivo para o Vasco. Essa partida de amanhã contra a Portuguesa toma, né, esse perfil um pouquinho mais decisivo, um jogo um pouco mais importante, pois é uma partida de preparação para o jogo da próxima quinta-feira. E falando um pouquinho mais com relação a esse elenco, né? A gente tem informações nessas últimas horas sobre um atleta que hoje faz parte do grupo do Vasco. É um jogador muito importante. Jogador que vai ser importante amanhã contra a Portuguesa. Jogador que vai ser importante na quinta-feira que vem contra o Água Santa, que é Lucas Piton. E o que temos é trazer sobre esse lateral esquerdo, que anteontem foi anunciado pelo Vasco a sua renovação até o final de 2028. E uma renovação que não é à toa. Lucas Piton é um lateral que em 57 partidas com a camisa do Vasco tem 2 gols e 8 assistências. Ou seja, né, em 57 jogos, o Lucas Piton foi responsável em campo por mais de 20% dos gols em que o Vasco fez. Em exatamente, né, 57 partidas, no mínimo em 20%, Lucas Piton teve participação direta em gols do Vasco da Gama. Números muito bons para um lateral esquerdo. E os números de Lucas Piton, eles não se baseiam apenas no setor ofensivo, como também no setor defensivo. Em desarmes, cruzamentos certos. Lucas Piton é hoje um jogador que, quando a gente analisa os números, tem números que comprovam que hoje é um dos melhores, se não para alguns, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Ontem, né, felizmente não foi recompensado com a convocação, o que eu acho em si um baita de um absurdo. Piton merecia ser convocado para a seleção brasileira hoje de Dorival Júnior, mas Guilherme Arana esteve na frente, assim como o lateral também, que hoje pertence ao Porto. Não lembro o nome aqui, infelizmente não posso trazer aqui a vocês, mas creio que é Wesley o nome do atleta. Mas o Lucas Piton ficou para trás. Porém, se não valorizado pelo Brasil, o Lucas Piton hoje vem sendo valorizado pela Itália. A gente já vem falando isso com você a determinado momento, né, a determinado tempo, melhor dizendo, que o Lucas Piton é um jogador de dupla nacionalidade. Ele é italiano e ele é brasileiro. E o que isso importa? Hoje, para o Vasco trazer atletas estrangeiros, há um limite. O Vasco só pode relacionar por partida 7 jogadores estrangeiros. Isso se dá em outros continentes. A Itália tem também o número limite, de estrangeiros por jogo. E qual é a situação? A partir do momento que o Lucas Piton é italiano, qualquer clube do futebol da Itália, contratando o Lucas Piton, o número de estrangeiros não se excede, pois é um jogador italiano. Então o mercado forte para o Lucas Piton na Europa é esse mercado da Itália. E aí clubes se interessam pelo jogador. No ano passado, teve o Vasco e Fluminense no Newton Santos, que eu peguei camarote. Naquela partida, e com todo respeito na palavra, não estou falando isso para me achar, mas só para situar o lugar que eu fiquei e para vocês entenderem o contexto. Naquele jogo, havia do meu lado o camarote do Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt é hoje um empresário muito influente aqui no futebol brasileiro. Empresário, por exemplo, do Pedro Raul, que teve no Vasco no passado e que sendo está no Corinthians. Empresário de muitos bons jogadores no Brasil. E no camarote dele no ano passado, estiveram presentes alguns estrangeiros. Esses estrangeiros estavam no Brasil, naquele jogo do Vasco, para analisar Lucas Piton. E a informação nesse momento que temos é que nesse próximo domingo, aí a gente já não sabe se é exatamente o mesmo grupo, né, de estrangeiros, mas que no próximo domingo, olheiros da Roma estarão presentes em São Januário para acompanhar o Lucas Piton. A ideia nesse momento, de acordo com informações da Rádio Globo, é que os italianos já tirem o Lucas Piton do Vasco em julho. E foi exatamente por esse motivo que o Vasco se resguardou contra esse atleta, pois já sabia do holofote grande que nesse momento o futebol europeu tem sobre ele. E para o Vasco se resguardar, renovou seu contrato, aumentou a multa rescisória, deu uma valorização salarial para que o Piton não saia por qualquer valor do Vasco no meio da temporada, porque o futebol europeu vem forte pela contratação
desse jogador. Então domingo, para ficar de olho, vai ter italiano em São Januário para acompanhar Lucas Piton. Valorizado, merecido. Se o Brasil não valoriza, infelizmente, vem gringo, vem estrangeiro e valoriza o jogador. Mas olha, Vascão, sinceramente, né? A gente tem que falar, a gente tem que cobrar, a gente tem que reclamar, a gente tem que nos posicionar aqui nesse Acorda Vascão. Porque é preocupante. Hoje a situação do Vasco da Gama é preocupante. Estamos hoje exatamente no dia 2 de março. O tic-tac do relógio, a cada dia que passa, começa a tocar de uma forma mais forte. O tic-tac do relógio para o senhor Alexandre Matos começa a ecoar no ouvido dele de uma forma mais pesada. E o mesmo tic-tac na cabeça do torcedor bate de uma forma mais preocupante. Não que Alexandre Matos, grupo norte-americano, não sofra, melhor dizendo, sofre, tenho certeza. Mas, igual a nós, é muito difícil. O Vascaíno no ano de 2021 sofreu com rebaixamento. No ano de 2022 sofreu ainda mais. Aliás, no ano de 20 sofreu por cair, no ano de 21 sofreu por ficar, no ano de 2022 sofreu por subir na Bacia das Almas e no ano de 23 sofreu por ficar também na Bacia das Almas. Vascaíno sofre ano a ano. Você sofre ano a ano e essa é uma grande realidade. E o que mais o torcedor vascaíno quer nesse momento é que o seu 2024 não seja de sofrimento. Sabe qual é o grande porém? Para não ser um 2024 de sofrimento, é preciso contratar. E quinta-feira, a janela de transferências se fecha. E sinceramente, eu quero saber, eu quero que me expliquem essa magia. De onde o Vasco da Gama vai tirar tempo hábil para em 5 dias trazer reforço? Onde? Um Vasco que para regular o Esforça demorou uma semana. Um Vasco para regularizar um Vitor Luiz, um Kehler, um Galdamés, foi dias e dias e dias. E aí eu quero saber, como o Vasco no sábado, dia 2 de fevereiro, com a janela se fechando na quinta-feira, dia 7, vai negociar, vai ter aprovação, vai fazer proposta, vai negociar proposta, vai aguardar o atleta chegar no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos, vai regularizar na CBF para que o atleta possa bidar, aí sim anunciar o jogador a tempo hábil até quinta-feira. Eu quero saber, sinceramente, que é preocupante, cara. É preocupante. O Vasco hoje, eu volto a repetir, tem um time muito melhor do que o do ano passado. O time do Vasco hoje é melhor do que o ano passado. No ano passado, contra o ABC em São Januário, o Vascaíno entrou com medo de ser eliminado para o ABC, era nítido. Nesse ano, contra o Água Santa, a gente, é claro, fica, desculpe utilizar essa palavra, escaldado. O Vascaíno é que nem um gato escaldado para essa partida da quinta-feira contra o Água Santa em São Januário. Mas, no fundo, a gente sabe, pô, calma aí. A gente vai passar. Do Água Santa a gente passa. Acredito que há essa convicção. Mas temos a certeza de que há peças a se trazer. Há necessidade dentro do elenco. Não há como, assim como foi na terça-feira, o Vasco jogar durante essa temporada com Rossi, Adson, Galdamés, Verratti e Zé Gabriel como quinteto ofensivo. Isso é impossível, cara. Não dá. Não há opção no elenco. Não há peça no elenco. É um elenco mal montado em determinados momentos, em determinadas partes, né, do campo. Um elenco que sofre por não ter atacante. Um elenco que sofre por não ter peça de reposição para o país. Um elenco que sofre por não ter pontas. E um elenco que vai sofrer ainda mais no 2024 se não trouxer reforços. O grupo norte-americano já deu aval para investir. Não à toa, a proposta pelo André Silva foi de 21 milhões de reais. Então o que o Vascaíno espera é que até quinta-feira desembarque um atleta aqui no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Vasco. Porque, sinceramente, com todo o respeito do mundo ao Alexandre Matos, ao departamento de futebol do Vasco da Gama, mas da forma que tá, não dá para ficar. O Vasco é um time limitado em diversos aspectos. Defensivamente, o Vasco é uma equipe muito forte, é fato. É uma das equipes do nosso futebol mais sólidas defensivamente, no quesito principalmente peças. Tem muitas peças. Mas ofensivamente é uma equipe fraca, uma equipe limitada, uma equipe que carece por reforços. E se não reforçar, vai ter um ano de 2024 sofrido. Se não trouxer reforços ofensivos, até a quinta-feira, o primeiro semestre de 2024 vai ser
sofrido para o Vasco da Gama. E aí, só para fechar aqui, sabe o que irá acontecer? Vai ter um 2024 sofrido, vai ficar na Bacia das Almas novamente no Campeonato Brasileiro e vai ter que fazer toda a reformulação dentro de um grupo na segunda janela de transferência. E isso é o que o torcedor vascaíno menos queria para o Vasco da Gama. Mas enfim, né? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sábado. Voltaremos, é claro, na parte da tarde com Fala Gigante. Voltaremos na parte da noite com Boa Noite Gigante. Teremos muitas informações para trazer aqui a vocês e contando com o apoio e a presença de todos. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.